Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara e hoje vou estar trabalhando com vocês a respeito das videoartes. Isso mesmo, um tipo de arte contemporânea que está cada vez mais presente em nossos dias. E antes de mais nada, é preciso que nós saibamos o conceito. O que é videoarte? Gente, videoarte é uma forma de expressão artística que utiliza da tecnologia do vídeo em artes visuais. Como assim, professora? Antes, as artes eram conhecidas apenas por aquela forma tradicional, onde tinha uma exposição de quadros, esculturas, e essas obras eram colocadas em uma galeria e quem fosse lá visualizava essas imagens ou até mesmo chegava a ter essas obras em suas casas. Porém, a videoarte, ela faz uso das artes visuais, mas em forma de vídeo. Ou seja, essas obras passam a ter agora um novo significado. Elas passam agora a ter movimento no momento em que elas são visualizadas, causando assim várias formas de percepção por parte de quem vai lá ver essas obras de arte, vamos dizer assim. Então, gente, eu trouxe dois exemplos básicos aí para vocês. Entre eles, essa primeira exposição de videoartes aí, percebam que é uma espécie de uma galeria, onde nós temos aí vários vídeos com expressões corporais passando, ou seja, as obras passam a ter movimento. Então as pessoas passam não só mais a ver uma obra estagnada no quadro, mas essa arte passa a ter um movimento, tendo assim um novo significado, vamos dizer assim. Vejam nesse segundo exemplo aí, a galeria é como se todo esse espaço fosse a obra de arte, como se você estivesse dentro da obra de arte. E para que vocês compreendam melhor, existem dois tipos de videoarte. Elas podem ser feitas por meio de performance e podem ser feitas por meio de instalações. Mas, para que vocês entendam, é necessário que eu fale um pouquinho a respeito das duas. E primeiro nós vamos falar a respeito das performances. O que são essas performances? As performances, elas acontecem em um determinado momento e lugar, onde o corpo é o meio e existe algum tipo de interação ao vivo. Ou seja, a obra acontece no momento em que o público vai lá ver. E você só pode experimentar estando lá. Você só pode ter acesso a essas performances estando lá, a ter essa vivência dentro da arte. Então a performance é, antes de tudo, uma expressão cênica, que nós já falamos na aula anterior sobre essas artes cênicas, ou seja, por meio de movimentos. Um quadro sendo exibido apenas para uma plateia, ela não é caracterizada como uma performance. Agora, se o artista estiver pintando a obra no momento da exposição, isso é uma performance. Percebam a diferença aí entre uma obra de arte visual normal e uma obra de arte por meio de performance. Uma sendo apenas a exposição do quadro e a outra sendo o artista pintando aquela obra ao vivo, no momento em que as pessoas estão vendo, certo? E dentro das performances, eu trouxe aí dois exemplos para vocês. No primeiro, percebam que as pessoas estão todas vestidas com a mesma cor das sacolas e carregando várias sacolas de compra, todas com os olhos vendados. O que essa obra aí, essa performance queria expressar para as pessoas? Era uma forma de crítica contra o consumismo excessivo. Pessoas que compram muitas vezes mais coisas do que utilizam. Então, esse momento aí aconteceu até no meio da rua, como uma forma até de criticar isso, e as pessoas que estavam ali à volta, elas poderiam estar também fazendo essa reflexão. Na segunda obra que eu trouxe para vocês aí, vocês podem perceber que são mulheres, onde em um dos pés delas, elas estão de salto alto, e na outra, o outro pé está descalço, com uma mão com o sapato levantado. E vocês percebem que isso aí é mais ou menos uma crítica a respeito de que a mulher, ela tem que estar todo o tempo montada.
para que ela seja considerada uma pessoa, uma mulher bela, vamos dizer assim. E não é valorizada a beleza normal, a beleza natural de uma mulher. Então, é mais ou menos uma crítica contra isso, certo? E nós temos também as instalações. O que são essas instalações? As instalações são ambientes construídos em museus e galerias, onde os artistas organizam alguns elementos, trazendo um diálogo entre uma obra de arte, a arquitetura e a interação com o público. Essas instalações, o público faz parte da obra de arte. Essa obra só é completa quando tem pessoas lá fazendo com que essas obras aconteçam. E também elas são multissensoriais, ou seja, provoca diversas sensações. Quem vai visitar uma instalação, ela passa a sentir todos os elementos que as pessoas, os artistas, querem que elas sintam. Elas podem ouvir sons dentro das instalações, cheiros. Então, o artista ele passa a trabalhar com todos os sentidos do corpo humano e não apenas com o visual. E isso é interessante que as pessoas só podem ter acesso a todas essas sensações se elas também forem até lá. Eles dizem que é uma arte feita por imersão, onde o público é literalmente imerso dentro da obra de arte. Nós vamos visualizar como nesse exemplo aí de Sica Magnum, de Daniel Canogar, com 360 DVDs, formam um mosaico criando um ambiente múltiplo, facetado e todo iluminado por pontos de luzes que se movimentam, e os sons são tirados dos filmes desses CDs e são espalhados pela exposição. Ou seja, esse artista pegou vários DVDs, coisa que para nós seria algo meio que inútil hoje em dia, né? Mas o que ele fez? Ele pegou esses DVDs e fez com que esses DVDs refletissem luz por todo o espaço onde estava acontecendo a exposição. E o que acontece? Além de trabalhar com o visual, onde as pessoas viam tanto a obra em si, como também os pontos de luzes espalhados por dentro da galeria, da apresentação dele, da instalação dele, e também ouviam cada som dos DVDs, dos filmes que estavam naqueles DVDs. Então, ele trabalhou com o visual e com a audição também do seu público. Nesse outro aí, o nome dessa obra é Babel, é de Cildo Meirelles. O artista escolheu uma dezena de rádios, dos mais antigos aos mais atuais na época dele, dispondo em forma de torre circular, sintonizados em diferentes estações, mostrando a diversidade de comunicação e cultura de seu tempo. Ou seja, ele fez uma espécie de uma linha do tempo dos rádios, dos tipos de rádio, formando uma torre, e cada rádio desses aí, eles estavam sintonizados em uma estação diferente. Ou seja, apresentando toda essa diversidade cultural e de comunicação da época dele. Isso não se aplica muito ao nosso tempo, porque a gente não utiliza tanto assim o rádio. Mas existem obras mais atuais, onde os artistas eles trabalham muito com a questão do computador, criticando às vezes o fato de nós estarmos muito ligados a essas mídias e deixando de nos comunicar com as outras pessoas, ou até mesmo de abrir várias abas do computador ao mesmo tempo, sendo que a gente só pode utilizar uma de cada vez. Então, essas instalações, elas aconteciam exatamente assim. Era feita a exposição e as pessoas iam até lá e poderiam aproveitar daquele momento, experimentar as sensações que o artista estava tentando despertar nessas pessoas. E o mais interessante, gente, é que você deve estar se perguntando aí, sim, professora, mas o que tem a ver isso com videoarte? Porque a videoarte, os vídeos dessas obras de artes, eles são caracterizados como videoartes. Ou seja,
existem as videoartes por meio de performance e por meio de instalação, onde são gravados essas cenas para que mais para o futuro, digamos assim, outras pessoas possam ter acesso também a essas obras de arte, ou até mesmo ser expostos esses vídeos em outra exposição, certo? E também poderia, dentro desses lugares aí, estar sendo apresentados vídeos ao mesmo tempo, como é o caso de uma obra, de uma instalação, melhor dizendo, onde tinha um vídeo de um olho em todo o momento que estava acontecendo a instalação. E aquele olho, ele é como se ele estivesse visualizando todas as pessoas que estavam participando ali, porque ele se movimentava a todo instante. Então a sensação que dava é que de fato as pessoas estavam sendo observadas. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aí a ideia de cada uma dessas formas artísticas, dessas maneiras de expressão. Beijos, tchau, tchau!